Meus queridos irmãos, estamos celebrando o 4º domingo da Páscoa. E este 4º domingo da Páscoa é chamado de Domingo do Bom Pastor. Do Bom Pastor, porque neste domingo nós lemos sempre trechos do capítulo 10º do Evangelho de São João, que nos fala do bom pastor. Meus irmãos, esse Evangelho nos fala da missão, da Igreja de Jesus Cristo. Nós temos um pastor por excelência. Mas hoje, quando se fala em pastor, ovelhas, sobretudo para nós aqui, não tem aquela força que tinha até alguns anos atrás, sobretudo ali na Terra Santa, onde ainda havia o pastoreio. Hoje está tudo mecanizado, né? Quando a gente visita a Terra Santa, já está tudo diferente, já tem eletricidade pelo deserto, tem tudo. É diferente hoje. Trata das ovelhas com ração, mas no tempo de Jesus, e até algumas décadas atrás, não era assim. Veja bem, primeira coisa, para que o povo ali, a ideia de pastor e ovelhas, muito familiar. Por quê? Porque ali é deserto. É deserto. Não é como aqui entre nós, que tem pasto abundante, o verde, tudo isto, água, chove muito. Lá não tem nada disto. Lá é um deserto. Aqui nós temos criação de bois, não é? De animais de porte grande. Lá é impossível, porque no deserto só se criava e se cria cabritos e carneiros. Por quê? Porque são animais resistentes, que são capazes de caminhar quilômetros e quilômetros por dia. São animais que sobem nos morros com tranquilidade. Por isso, no tempo de Jesus, era muito comum o pastoreio. O que significa? Eu, pessoalmente, cheguei a ver muito isto lá na década de 90, ainda tinha muito. O pastor é aquele que sai pelo deserto, à frente das ovelhas, e ele vai dizendo algumas palavras e batendo o seu cajado, e as ovelhas o seguem. Ele sai procurando o quê? Alimento, alguns ramos verdes, alguma coisa para comer. Às vezes tinha que andar longe. E o pastor era aquele que conhecia as suas ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas. Aquelas ovelhas estavam sob a sua responsabilidade. Não significa que ele era o dono das ovelhas, ele era o pastor das ovelhas, é diferente. O dono pagava os pastores para cuidar das ovelhas. E este pastor levava aqueles tantos de ovelha para procurar pastagens. E a determinado momento, no calor, chamava as ovelhas e levava em algum lugar para que elas pudessem beber. À tarde, ele recolhia as ovelhas no aprisco, no curral. E ali ficava vigiando
as ovelhas para que os lobos e os ladrões não as atacassem. Então, havia uma intimidade entre a ovelha e o pastor. O pastor conhecia suas ovelhas, e as ovelhas conheciam o seu pastor. Uma ovelha não seguiria jamais a voz de um outro pastor estranho. Portanto, eu vi muitas vezes, vinha um pastor de lá, outro de cá, com tanto de ovelhas atrás, elas se encontravam, se cruzavam, e cada um passava no meio das outras, e ia seguindo o seu pastor, porque a ovelha não reconhece a voz de um estranho. É bonita esta imagem. Veja bem, a imagem do pastor aparece na Bíblia muitas vezes, do pastor e ovelhas. Se vocês se lembram, lá no primeiro livro da Bíblia, diz que Caim era agricultor, mas Abel era pastor de ovelhas. O rei Davi, antes de se tornar rei, era pastor. E foi chamado rei pastor. E muitos outros, as autoridades religiosas e políticas, eram também chamados de pastores. Agora, Jesus, usando desta imagem tão forte para eles, ele vai dizer o seguinte: eu sou o bom pastor. Ele não diz, eu sou um pastor. Preste atenção, o verbo é definido, não é indefinido. O artigo é definido. Eu sou o pastor. Eu não sou um pastor entre os outros. Eu sou o bom pastor. Não apenas o pastor, mas o bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui nós já entendemos tudo, não é? Jesus é de fato bom pastor. E ele diz que os outros pastores eram ladrões e assaltantes, oportunistas, que ao invés de cuidar do rebanho, ao invés de zelar pelo rebanho, defender o rebanho, sugavam do rebanho. Sugavam do rebanho. O leite e a lã e a carne. Será que não existe pastores aí hoje falando em nome de Jesus que exploram o rebanho? Será que não? Será que não? Prometendo milagres, não é? Milagres, vem buscar milagres, vem isto, vem resolver seus problemas, vem buscar curas, mas vocês têm que dar tanto de dinheiro, tanto de dízimo, tanto disto, tanto daquilo, porque quem dá vai receber mais, quanto mais. Vocês não conhecem esses falsos pastores? Vocês nunca os viram na televisão ou por aí? Jesus, ele é o bom pastor, que exige da ovelha a obediência à sua voz, que exige que a ovelha siga os seus passos, porque ele é o único pastor que pode levar para as pastagens verdejantes, como nós cantamos agora no Salmo 22, eu sou o bom pastor, né? Aquele que ovelhas guiarei, que leva para as pastagens verdejantes, para as fontes de águas puras. Quer dizer, Jesus é o único pastor que nos leva para o céu. É o único pastor que cuida de
cada um de nós. Assim como o pastor lá no deserto cuidava das suas ovelhas, para que os ladrões e as feras não as atacassem, Jesus é aquele pastor que cuida de cada um de nós. Mais do que isto, Jesus é aquele que pega a ovelha nos braços, aquela ovelha que está machucada, isto é, aquela pessoa que está no pecado, e que se arrepende e quer ter uma vida verdadeiramente cristã. Jesus pega esta pessoa nos braços, cura suas feridas, derrama o perdão na sua vida. Jesus verdadeiramente é o bom pastor. Mas, meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus disse outra coisa: eu sou a porta das ovelhas, quem passar por mim encontrará a vida. O que significa? Vou explicar para vocês. Os currais das ovelhas, os aprisco, eram feitos de pedra, porque no deserto tem muita pedra, né? Então eles faziam aqueles muros de pedras, onde as ovelhas ainda existem lá no deserto, a gente vê muito, aquelas muralhas de pedras, e ali que as ovelhas ficavam durante a noite, e tinha uma porta, uma única porta, de entrada e de saída. E o pastor é aquele que ficava de vigia ali, para que nenhum inimigo entrasse para atacar as ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, quem passar por mim vai encontrar a vida. Quer dizer, o que é a porta? As cidades antigas, Jerusalém, era toda cercada de muralhas, as muralhas de Salomão, as muralhas de Herodes, não é? Para você ter uma ideia, ainda tem essas muralhas, alguma parte estão lá, de pedra, tem 6 metros só a parede, 6 metros de largura a parede, ninguém podia atacar. 6 metros, nossas paredes têm o que? 20 centímetros, né? No máximo, né? Essa tem 6 metros, toda feita de pedras. E as portas, o que significa aquela porta? Para controlar quem entra e quem sai. Algumas cidades nesse tempo agora inventaram de colocar portas, né? Nas cidades, né? Mas naquele tempo só entrava quem o porteiro permitia, e quando saía, sabia que tinha sair aquela pessoa. Era maneira de segurança, não tinha exército, não tinha nada, então era esta maneira. Então Jesus usa esta imagem: eu sou a porta que dá segurança para aqueles que entram. Mas é a porta que se abre para que as pessoas possam caminhar. E qual que é o caminho? É o próprio Jesus. Eu sou o caminho. Quem passar por mim vai encontrar a vida. Olha que imagem bonita. Jesus é o pastor e é a porta. A porta que conduz à vida eterna. Ele é o pastor que nos conduz para a vida eterna. Meus irmãos, uma pergunta que nós devemos nos fazer: Jesus de fato é o nosso pastor? Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguem o estranho. Será que isto é realidade na nossa vida? Não, infelizmente não. Infelizmente não.
Nós às vezes seguimos muito mais a voz, o barulho, melhor dizendo, da televisão. Aquilo que a televisão coloca. Quanta gente estão aí pirando, porque está ouvindo unicamente os noticiários da Globo, que é um terrorismo, estão aí pirando, achando que vai pegar o coronavírus. Achando que vai pegar e que vai morrer. Não é assim? A gente encontra a gente andando na estrada, na roça, com máscara. Olha onde que nós chegamos. A máscara pode ser usada quando está perto de pessoas, para evitar a contaminação, para contaminar e ser contaminado, né? Aí andando na estrada. Olha onde que nós chegamos. Isso é o mínimo que nós estamos vendo. As pessoas achando que vão pegar. E enquanto o bom pastor é aquele que diz, né? Tome cuidado, lave as mãos, evite aglomeração. Ao chegar em casa, lave bem, tome cuidado. Não se aproxime de pessoas que veio de lugar que tem contaminação, ter aquele cuidado de não ficar perto de outros. É assim. Mas a maioria segue a voz da Globo, que mostra tantos enterros, não é? Enterrando tantas pessoas. E vocês sabem que muitos daqueles caixões, o que tem dentro daqueles caixões? Nada. Caixão vazio, que são enterrados para causar o terror. Vocês sabiam, né? Em Manaus e não sei em outros lugares. Gente, estes daí não são pastores, são ladrões e assaltantes, que vieram para causar o terror, e não trazer a vida, e não a vida. Quais pastores que nós estamos seguindo? Porque quando nós deixamos de seguir Jesus, o bom pastor, nós acabamos seguindo qualquer pastor por aí. E os pastores religiosos também. Quantos falsos pastores estão aí? Quantos que estão aí enganando as ovelhas? Quantos falsos pastores? Como que nós conhecemos o verdadeiro pastor? Como que nós conhecemos? Porque hoje, celebrando Cristo, o bom pastor, nós também pensamos e rezamos pelos legítimos pastores de Cristo neste mundo. O pastor, o verdadeiro pastor, é aquele que, em primeiro lugar, ele não se intitula pastor, mas é aquele que é enviado a ser pastor. Cristo é o único pastor, e nós somos pastores em Cristo. Por isso, eu estou aqui em Rio Branco, nesta paróquia, não porque eu disse para o bispo, eu quero ser o padre de Rio Branco, eu mereço ser o padre de Rio Branco. Não. Foi o bispo que chegou para mim em nome de Cristo e disse, eu preciso de você em Visconde do Rio Branco, assim como precisou de mim em outros lugares. Não sou eu que escolho. O pastor é aquele que vai em nome de Cristo. Ele é enviado. E o pastor é aquele que tem intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. E é bonito quando as pessoas veem seu pastor rezando. Eu acho bonito. Alguém disse, né? O padre da minha paróquia, às vezes eu chego lá, ele está lá na capela do Santíssimo, está rezando o terço, está rezando o breviário. O bom pastor é aquele que está à disposição das ovelhas. Aquele que, mesmo cansado, se a ovelha precisa, está aí para atender. O bom pastor é aquele que
celebra os sacramentos com amor, com amor. Enfim, pastores também são vocês, meus irmãos. Vocês. Você pai, você mãe, vocês são pastores do pequeno rebanho que Deus vos confiou, que é a sua família. E como que você conduz a sua família? Como que você conduz? Você coloca no coração dos seus filhos o gosto pelo bom pastor que é Jesus? Você conduz a sua família, o seu pequeno rebanho, para as águas repousantes que só Jesus nos pode dar? Ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Sua família é uma família que segue o bom pastor? Se for assim, você, pai, você, mãe, vocês estão sendo bons pastores na sua casa. Que Deus nos ilumine. Mas eu gostaria, o Papa, nosso pastor maior neste mundo, não é? O Papa Francisco, ele, neste dia de hoje, que é o 57º dia mundial de oração pelas vocações, hoje é dia que rezamos pelas vocações, o Papa Francisco enviou uma mensagem como tema, esta mensagem do Papa, as palavras da vocação. Ele diz assim: escolho 4 palavras-chave, olha, para a vocação. Olha as palavras que o Papa escolheu. Honra, glória, aplauso. Não. A primeira palavra que ele escolheu, tribulação. Tribulação. Impressionante a sabedoria do Papa. Primeira palavra, tribulação. Quem não tem as suas, não é? Segunda palavra, gratidão. Agradecer o bom pastor. Terceira palavra, coragem. Coragem. E a quarta palavra, louvor. Para agradecer aos sacerdotes, não é? O Papa nos agradecendo, e apoiar o seu ministério, tendo como pano de fundo o texto do Evangelho, que é aquele Evangelho de João, ou aquele Evangelho que fala das tempestades no mar da Galileia. Vocês conhecem a palavra, né? Aquele texto, aquela tempestade. O Papa diz assim: desejo que a igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige. Descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige. Encontrar a coragem de dizer sim. Vencer a fadiga com a fé em Cristo. Então as nossas fadigas, as nossas dificuldades, nós vencemos com a nossa fé em Cristo. E finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Então, estas são as palavras do Papa para nós neste dia, 57º dia de oração pelas vocações. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar pelas vocações. Nós, padres, somos pastores. O bispo, quando ele é sagrado bispo, ele recebe o cajado, não é? O cajado de pastor, aquele que o pastor
lá no deserto, levando as ovelhas, vai batendo o seu cajado. O cajado significa proteção, significa segurança. Que Deus abençoe os nossos bispos. Que Deus abençoe o Papa Francisco, neste momento bonito que nós estamos vivendo, que temos na igreja um grande pastor, que é o Papa Francisco. Aquele que diz para nós, padre, que o pastor tem que ter o cheiro das ovelhas. Isto é, o pastor deve estar no meio das ovelhas. Que Deus nos abençoe e abençoe a todos nós, pastores e ovelhas. Que não falte o pastor a graça de Deus e nem as ovelhas a obediência aos seus pastores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.